Então, meninas, vamos falar hoje sobre eu escolho ser feliz com os olhos essenciais. Eu acho que essa é uma. A gente já falou tanto de coisas, né? Medo, tristeza, é, aquela agonia no peito, aquelas coisas todas. Acho que a gente tem que falar das coisas boas também agora, né? Então, por isso que eu escolhi até mesmo esse tema, né? Por que é escolher ser feliz, ser alegre, né? Primeiro que é considerado até mesmo uma emoção de expansão, de plenitude mesmo, do que a gente sente, do que a gente deseja o tempo inteiro, né? Quando a gente está alegre, a gente fica mais animado, a gente tem mais esperança, a gente tem muito mais energia, a gente se inspira mais com algumas coisas porque as ideias vão vindo, né? A gente fica mais divertida porque a gente acaba se entusiasmando e tudo se torna um pouco mais tranquilo, né? A gente consegue desenvolver as nossas atividades mesmo do dia a dia com mais vontade, a gente está contente com a vida, né? Então, assim, trabalhar, fazer as nossas coisas de casa, o que a gente tem vontade, qualquer coisa se torna prazeroso quando a gente está bem, né? E é legal que a gente tem que entender assim, a felicidade ela não é uma emoção. A alegria, sim. A alegria é uma emoção, né? E a gente sabe que toda emoção ela tem um ciclo curto. Ela não é aquela coisa do sentimento, né? De sentir, né? O sentir alegre não é. Então você já é a felicidade, já é um amor, é uma autoconfiança, né? Então, quando a gente fala de feliz, de felicidade, é um estado construído a partir de um esforço que a gente tem, a intenção de a gente se sentir melhor. Então, quando a gente se ama, quando a gente se curte, quando a gente faz isso, a gente começa a ter até prazer em se ajustar, porque a gente entende o que são as nossas coisas boas e as nossas coisas ruins. E aí você começa a entender cada coisa, né? E os óleos essenciais te ajudam a ter essas substâncias para a gente começar a se entender, se autoconhecer, né? Então, o que é alegria? Alegria é um sentimento de felicidade, contentamento, satisfação, sensação de bem-estar e gratidão. Mas a gente lembra que alegria é uma emoção, né? Então, quando a gente pode se sentir alegre por vários motivos, a gente pode ter por um resultado de alguma coisa que a gente está esperando, uma notícia boa, né? Um presente, um bem material mesmo, a gente fica alegre, a gente fica feliz quando a gente consegue aquilo ali, né? Encontrar com os amigos também é uma forma de alegria, também que traz aquele prazer quando você reencontra pessoas, muitas das vezes, que estão longe de bastante tempo, né? Então, isso um momento de alegria, uma emoção de alegria, né? A gente tá vendo agora o Dia das Mães, é uma coisa de emoção mesmo, né? E a gente pode ver até mesmo esse sentimento, essa alegria, essa emoção, né? Às vezes, até por expressão facial, a pessoa não precisa nem falar exatamente, mas pelas expressões a gente vê, né? Eu falo muito dos meus pacientes, a maioria dos meus pacientes são deficientes auditivos. Então, muitas das vezes não precisa falar, né? Ela não precisa ouvir o que você está dizendo, mas somente na expressão facial ela já sabe exatamente, ela tem a leitura da sua expressão, se a pessoa gostou, se não gostou, né? Então, é uma forma de você falar o que você está sentindo. E tem gente que tem a capacidade muito grande com as expressões faciais, né? Fala ali somente com as expressões, né? Com um sorriso, ou, né? Com coisas, às vezes, gesticulando também é uma coisa, né? E com alegria a gente também tem posturas relaxadas. Você fica, nossa, você sente um prazer porque você libera todas aquelas substâncias de bem-estar, né? Então, isso é importante. Mas também, ao contrário, a gente tem que ter cuidado, porque a própria alegria também pode chegar até a tristeza. A gente tem que ter o controle dessas coisas todas. E aí, qual é a sensação de ser feliz, de ser alegre? Qual é leveza, serenidade, plenitude, né? A gente sabe que o nosso nível fisiológico mesmo, você quando está alegre, essa sensação, essa leveza, você tem essas alterações mesmo. Você fica alegre, seu coração acelera, né? Você tem o seu coração batendo mais acelerado. Muitas das vezes você fica ofegante, caramba,
opa, te encontrei, né? Aquela sensação de você ter plenitude, ter ali. Então, a gente libera todos esses hormônios do prazer, né? Que é a serotonina, que é a endorfina, a dopamina, né? E a ocitocina também. Então, a gente sabe que essas substâncias são produzidas também, sintetizadas no intestino. Por isso que a gente fala muito de não deixar constipado, para a gente também ter essa liberação, que é uma das coisas que o óleo faz, você estimular o organismo a produzir essas substâncias, mas a gente precisa estar também com o intestino direitinho para a gente receber todas essas substâncias, entender um pouquinho como funciona. Então, quando você tem essas substâncias todas no nosso corpo produzidas, né? Então, lá você está gerando, você está estimulando aquilo ali, então você tem todas as funções, as suas funções físicas e fisiológicas, psicológicas, elas estão de motivação, elas estão ali só para te trazer bem-estar, te motiva, te alegra, te dá euforia, te dá bem-estar. Então, essas são as sensações quando você está bem. E aí eu botei até isso que eu acho muito interessante, que assim, as emoções negativas, elas têm a tendência a cair a nossa energia, né? Então as amígdalas, que são uma coisa do cérebro onde você são as experiências que a gente tem, né? Ela tem a função até mesmo de regular aquelas nossas memórias e emoções que são armazenadas de recordações. E muitas das vezes a gente tem a tendência a estimular só as coisas ruins dessas emoções. Né? Você tem uma experiência qualquer, tem coisas boas dentro daquela experiência, mas a gente tem a capacidade de estimular sempre o lado negativo. Então, a amígdala com o sistema límbico, né, que é justamente as emoções, então quando você valoriza, né, as frustrações, a irritação, a impaciência, a sobrecarga com estresse, dúvida, preocupação, culpa, raiva, vingança, ódio, todos esses sentimentos ruins, né, essas emoções também, você tem a tendência a cair essa energia, né? Então, essas reações instintivas traz problemas e não soluções para a gente. Toda vez que a gente cai nesse abismo que é ter essas emoções negativas, você entra nisso, né? Você acaba que você limita você a agir, né? De uma forma de você ampliar sua capacidade. Ela só traz coisas ruins, né? Você acaba não criando nenhuma possibilidade criativa quando a gente está assim. É diferente de quando você tem as emoções positivas. Quando você, dentro dos problemas, se você teve uma frustração e você tentar jogar o que aconteceu dentro daquela situação, a frustração, se você, poxa, não foi bem assim. Eu que joguei toda aquela minha intenção e, na realidade, eu valorizei demais, por isso eu me frustrei. E, na realidade, você precisa entender que aquilo você começou a ter uma capacidade até mesmo de você entender por que aquilo ali está acontecendo, né? Por que eu me frustrei? Porque eu joguei todas as minhas expectativas que eram somente minhas, né? E não era a realidade do que eu estava vendo. Então, ou seja, deixa eu recuar e deixa eu entender, botar expectativas, mas assim, dentro da realidade, né? Então, ter a esperança, ter tudo. Então, se você joga um momento ruim para uma coisa boa, a gente tem a tendência a tudo isso melhorar. Você consegue ampliar aquela situação, né? Você começa a ter soluções para aquilo, né? Então, ou seja, a frustração, você começa a criar, não, eu que criei, então, peraí, deixa eu recuar, vou entusiasmar por conta disso, vou começar a participar melhor, vou entender, né? Então, assim, todos os sentimentos negativos, a gente tem como puxar também a nossa barrinha para o positivo. A partir do momento que a gente tem essa capacidade de fazer isso, a gente amplia, né? Amplia e constrói um espiral inverso. A gente vai, nossa, o negócio sobe, né? Você traz um entusiasmo e satisfação absoluta, né? Tudo tem que ser dentro da realidade, né? É importante que a gente tenha todos esses acontecimentos, mesmo que seja ruim, a gente precisa trazer como experiência, né? Não como um problema, até para a gente criar um ambiente melhor para a gente mesmo, né? A gente precisa entender que a gente precisa disso tudo
somente a nossa escolha, né? O positivo está nas nossas mãos, né? A escolha, quem faz somos nós, o que você quer decidir com o que está acontecendo, né? Então, é importante ter força para as pequenas emoçõezinhas de satisfações desses acontecimentos para o nosso benefício, né? Então, muitas das vezes é apreciar uma refeição, estar em contato com alguém que a gente gosta, conversar, bater um papo, né? Entre amigos, entre família, né? Um evento, curtir o evento. Tá? A comida estava ruim do evento, mas eu encontrei gente boa pra caramba, conversei pra caramba, dancei. Então, sempre tem um lado bom dentro da situação ruim. A gente precisa focar no positivo, porque a gente vai só beneficiado, somente somos nós. Né? Não vai trazer repercussão nenhuma trazendo coisas ruins, só coisas ruins. A boa só vai trazer coisas boas. Então, a gente pensar um pouquinho nisso, né? Aí tem as emoções, né? Isso aí a gente já falou bastante, né? A gente sabe que emoções são respostas complexas e multifatoriais desencadeadas por mecanismos e estímulos múltiplos, né? Então, para a gente até simplificar essa questão da emoção, é qualquer resposta a um ambiente, né? A qualquer coisa que nos cerca é uma resposta, a gente tem uma emoção, né? Então, muitas das vezes, o ambiente que a gente fala o tempo inteiro, às vezes é o local, é onde a gente está numa festa, uma situação de trabalho, qualquer coisa é uma resposta que a gente pode ter a esse estímulo de ambiente, né? Então, a gente pode colocar isso. Então, assim, o cérebro sempre processa esses estímulos e manda uma resposta para aquilo ali. A resposta vai depender do que de ação que a gente tem daquilo ali, né? Então, é importante que a gente perceba, veio aquele estímulo, e aí você responder de uma mesma forma, traz e processa, não deixa naquele estímulo que seja de ação rápida, né? Que aí é uma emoção, muitas das vezes dá errada essa emoção, né? Aí, continuando com a emoção, a gente sabe que são dispositivos, meios peraí. Meios até... Vamos lá. Meios ou métodos, né? Algo que estimula ou age como incentivo ou produz uma resposta. A gente sabe também que essas respostas dependem de pessoa para pessoa. A pessoa que muitas das vezes é até mesmo impulsiva, ela vai tomar sem pensar. A gente precisa reagir àquilo ali. Já que a gente sabe que as emoções, elas ficam paradas dentro da gente que viram assim experiências, então se você tem uma experiência e você processa aquela experiência sempre para o lado ruim, você vai generalizar e tudo que vai chegar naquele, mais ou menos naquele perfil, vai reagir de uma outra forma, né? Sempre na explosão e tudo. A gente bota até o caso, assim, não sei se eu faria diferente do Will Smith, né? Pela situação dele. É uma forma de reação mesmo, uma emoção pura, né? Porque agrediu pelo processo da esposa. Então, você vê que qualquer meio, método, a gente tem uma reação, não necessariamente é legal, né? Mas, assim, não é tão ético. Mas a gente tem e responde de uma forma, vai depender do que a gente tem de experiência, né? E aí, a felicidade. Aí chegamos, processamos isso tudo, a gente vai entender o que é felicidade. O que é felicidade? Felicidade é fazer um mergulho no autoconhecimento, compreender e conhecer o que nos faz bem, quais as nossas potencialidades e como estamos enxergando o mundo externo e interno. É exatamente isso, né? Então, para você ver que é uma escolha de você se conhecer e perceber que você sim, você tem muitas qualidades, você também tem muitos defeitos, e para isso você precisa se conhecer. Porque se alguém chegar e falar assim, Patrícia, você é 4 olhos, eu não posso me agredir, porque realmente eu sou 4 olhos, né? Então eu tenho que entender que assim, eu posso melhorar, eu posso botar uma lente, eu posso assumir isso aí sem nenhum problema. A gente precisa entender se você se conhece, se você sabe que aquilo ali é uma realidade sua hoje,
Então, você não pode ficar chateado com isso. Ou ele está falando a verdade, ou ele está falando a mentira, que também é um problema dele, né? Então, se eu me conheço, se eu sei das minhas dificuldades, mas mesmo com meus 4 olhos aqui, com meu óculos, eu consigo ler, graças a Deus consigo, porque através dele eu consigo ver tudo muito claro, né? Então isso me traz benefícios, né? Então a gente precisa entender o que é aquilo ali com a gente. Então não tem que ficar chateado nem trazer aquela realidade para isso, né? Então eu vou compreender que aquilo é uma necessidade minha, eu posso mudar ou não, posso botar uma lente, ninguém vai saber que eu estou fazendo nada. E assim vai. Então, essa é o que eu quero para mim. Na realidade, é o que eu desejo para mim. O que aquilo... qual é o meu envolvimento com o mundo com isso, né? Então, isso é importante, né? Mesmo a gente sabendo, para ser feliz, ter essa felicidade plena, a gente sabe que a gente vive num mundo de desigualdade, né? Em todos os sentidos. Mas eu estou falando da gente, pessoalmente, né? O que eu posso fazer para me sentir melhor, porque se eu entrar no mundo externo o tempo inteiro, vendo os problemas, as dificuldades de todo mundo, eu não consigo nem me resolver. Primeiro eu preciso, é aquela história do avião, primeiro eu tenho que colocar a minha máscara para depois poder ajudar, né? Então faz muito sentido isso de você ter esse autoconhecimento, se compreender, saber o que você é, os seus defeitos e qualidades, e assim você consegue se ajudar a melhorar, né? Agora, imagina eu tentar me ajudar a melhorar se eu não me conheço, eu não consigo dar um passo, porque vai dar um passo e eu vou voltar, porque você vai sempre agredir em coisas que me incomodam muito, né? Então, a gente precisa desenvolver esse potencial de aumentar a nossa percepção de felicidade, né? Muitas das vezes a gente pode fazer isso com atenção plena. O que a gente fala muito de atenção plena? De você estar no momento presente, você vivenciar e perceber, ficar ali focado, sustentar a sua atenção naquilo que você quer, né? Eu quero um processo justamente de autoconhecimento, eu quero me entender, compreender, mas eu preciso botar em prática aquilo, né? Eu tenho medo, como eu já falei até mesmo para vocês, Patrícia, eu não me sentia em nenhum momento com medo, até o momento que eu fiquei em atenção plena, perceber durante o meu dia o que me provocava as minhas emoções. Quando eu descobri da minha filha, né, eu tinha medo da perda. Então, quando ela ia para o curso, que ela ia atravessar ruas importantes, eu tinha medo de perder. Eu achava, e aí eu tive que fazer um trabalho comigo mesmo. Não adianta eu falar isso, expressar somente. Eu preciso me entender com isso, né? Eu já dei as instruções, eu preciso confiar, eu preciso fazer isso. Isso não é fácil? Não é fácil. Isso é um tratamento quase que intenso com a gente mesmo, até o dia que um dia eu consegui, né? Que eu esqueci daquele momento. Mas você precisa estar naquele foco pleno do seu dia para você se conhecer e perceber o que... Porque a gente tem logo o hábito de falar, eu fui um. Tenho medo, não. Eu achava que medo era somente um medo de enfrentar, de fazer as coisas, de dar um impulso, de ser de tudo. Não é. Eu tinha um medo da perda, que foi bem importante para isso, né? Então é importante a gente fazer isso. Então, outra forma também é apreciar a vida. Quando a gente aprecia a vida, quando você está aqui, eu estou com óculos, eu enxergo, eu tenho a capacidade, tem gente que não tem olho, né? Tem gente que não enxerga nada. Então, nossa, eu tenho que agradecer que tem um óculos ainda, algo para me auxiliar a enxergar, né? Então, eu consigo dirigir, consigo fazer todas as minhas atividades, consigo viver, né? Consigo escolher as minhas roupas, né? Então, tem gente que tem essa dificuldade ainda. Então, são coisas que a gente vai percebendo que a vida é muito mais. Então, eu sou feliz por conta disso, né? Então, a gente tem que agradecer, né? Aquilo que a gente falou lá no início, é a gratidão de você, cada coisa, de você se perceber em você, e você sabe que isso vai te trazer, essas potências vão te trazer benefícios, né? Outra coisa que a gente fala é da própria resiliência. Se a gente jogar a resiliência, foi ter uma discussão outro dia, discussão boa, né? Que eu gosto muito de conversar com um paciente meu que fala assim, ele é engenheiro, então ele falou assim, Patrícia, resiliência não é isso que colocam que é exposto, né, para todo mundo, que a gente a capacidade de modificação. Não. Quando a gente fala em engenharia, é a capacidade de quando você aperta alguma coisa, né, assim, é a capacidade de voltar ao seu estado normal, né? O que ele falava isso para mim o tempo inteiro. E a gente
resiliência a gente tira como aquela coisa de você conseguir se dobrar e voltar, ser maleável, né, e tal. E na engenharia ele colocava, não, se você foi, voltou, você voltou o que era, né? Então a gente ficou discutindo muito bem isso, e é muito interessante. Mas é uma resiliência, a gente vai se moldando como a própria árvore, vai encontrando, né, um lugar para ela receber aquela luz dela, o sol, o que ela necessita, né? Então ela vai se moldando, a gente tira muito por conta disso. Então é uma capacidade da gente, né, do nosso meio, aquilo que não está te agredindo, levando alguma coisa ruim, você consegue fazer essa transformação. Isso é muito importante, né? E a própria generosidade. Isso também nos traz muita felicidade, né? Eu ainda estou um pouco para trás um pouquinho, porque muitas das vezes eu penso em fazer, né? Então eu tenho uma capacidade, mas ainda pensado, então não é tão explícito assim, não é tão espontâneo. Apesar do espontâneo, a gente não percebe, porque é como aquilo já está tão inato que você nem imagina que você fez aquilo por alguém. A pessoa fala, mas você fez aquilo tal, você nem se deu conta, né? Então, essa é uma coisa boa, mas a generosidade, a gente precisa entender o que é um pouquinho disso tudo, né? Aí, qual é a fórmula da felicidade, né? Dalai Lama falava muito sobre isso, né? É dedicação. É aquilo de você estar ali, ó. De você... É todo dia aquilo que eu falei do meu medo, né? Você prestar atenção, é atenção plena ali. Todo dia você se observar. Você vê como você modifica de humor por causa de qualquer coisa. Às vezes o outro te provoca muito isso, né? Você andando, dirigindo, você tem todas as emoções, né? Você fica irritado com o outro que te freou, que o outro... porque eu que estou atrasado, mas eu quero que todo mundo saia correndo, né? Para eu chegar pelo menos no horário. Então, ou seja, eu que tinha que ter saído mais cedo. Não, as pessoas não têm essa culpa, mas a gente precisa entender um pouquinho isso, né? Então, essa dedicação dessas coisas que a gente sente, essas emoções, esses sentimentos, são importantes, né? E o esforço, porque isso já é um esforço. Esforço e tempo. Porque aquilo ali, ó, se você, em qualquer momento, você deixar para lá, você cai por água. Você tem que ficar na dedicação, esforço, tempo. Essa é a forma da felicidade para a gente ir. Isso é o autoconhecimento. Se você perder o tempo com você. É você ganhar aquele esforço e dedicação, porque você vai conseguir, mas você tem que trazer um foco e ir embora, né? Isso é importante. A gente sabe, assim, ó, a neurociência hoje, a gente tá aí, cientistas para tudo quanto é lado tentando entender, porque tem até o que é felicidade, tem um vídeo que é muito interessante da felicidade, que ele fala exatamente isso, né? Então, que ele te ensina a você pensar no momento atual, né? Então, você pode ensinar, muitas das vezes, a ensinar os mecanismos cerebrais, né, de trazer aquele benefício, né? Então, você não se dispersar com o que é ruim, o que falam, o que te agride, você faz, independente do outro, faz porque você quer, não espera nada de ninguém, não. Se veio, beleza, se entendeu, se aceitou, ótimo, mas também fez porque você quis. Então, aquilo é um controle mental independente, porque vale a sua emoção, né? Então, isso é muito interessante. E aí, quando a gente fala das propriedades dos óleos essenciais com relação a isso, né, dos benefícios que traz com a questão da alegria, da felicidade, os calmantes, os estimulantes, os revigorantes e os relaxantes, né? A gente sabe que o nosso sentido olfativo, eles estão intimamente ligados ao nosso cérebro. A gente já sabe disso, que o nosso sistema límbico está ali, que recebe, que são as questões das emoções, que armazena as nossas lembranças, as nossas memórias, né? Muitas das vezes a gente inala um peppermint, as pessoas, parece uma bala. Eu já, quando era criança, né? Então, o que remete àquela coisa, a sua memória, né? Daquele momento que você viveu, de um bolo que você comeu da avó, do cheiro, né? Às vezes eu sinto um cheiro de rosas, assim, eu lembro de vó, né? Porque aquele cheirinho. Então, faz essas lembranças, essas suas memórias, né? Ficar bem mais aflorado no sistema olfativo, né? Então, a gente tem os aromas, cada um aroma específico, a gente tem uma emoção para aquilo ali, né? Então,
a gente pode trazer esses óleos essenciais até mesmo para desencadear esse sentimento que te dá o conforto. A gente já sabe que todas essas substâncias químicas que tem nos óleos essenciais, eles fazem isso, eles entram no nosso organismo, eles agregam facilmente as nossas células, então eles manipulam, eles começam a trazer aquele benefício para a gente, né? Não é simplesmente um cheirinho, né? Um aroma, ele traz os benefícios, ele te dá, aumenta aquela, aí faz a sua célula dar uma sacudida e transformar ela, né, em uma outra coisa. Para você tá precisando daquilo, vai lá, né? Então, a gente pode pegar um que, né, para agregar mais, para trazer mais aquele benefício e combater de vez e eliminar aquelas emoções negativas. E aí eu escolhi alguns óleos que fazem parte dessa questão que a gente falou anteriormente, né? Que os óleos essenciais do autoconhecimento. A gente sabe que quando a gente usa um vetiver, um olíbano e um mirra, que é um óleo mais de raiz, é um óleo, é uma resina, né? Ele faz você se concentrar, se olhar mais para, se olhar, né? Se perceber, sentir mais o que é você. Então, tá conectado com você mesmo. Então, quando você inala para aquele momento, cheirei, fiquei lá concentrada, estou me olhando, me percebendo, estou fazendo aquela troca, aquela conexão comigo mesmo. Isso é muito importante. O vestiver é muito agregador, ele traz você para a realidade, traz você para como se fosse mesmo, traz você para a família. Vem aqui que eu estou com você fazendo isso, né? Então você consegue. A gente não fica somente planejando sem conseguir desenvolver, mas não, ele te traz para esse momento presente e faz você compreender o que é real, né? O olíbano é um outro, né? Eu tive uma experiência essa semana com o olíbano, eu tive uma tonteira, como se fosse uma labirintite, mas bem intenso. Eu fui botar o pé no chão, assim, nossa, o negócio rodou, parecia que tinha caído. E eu usei assim, eu estava viajando, é o que eu tinha, né? Então eu comecei a usar o olíbano 2 vezes por ingestão. E olha, isso aconteceu, foi o que? Na sábado, ou seja, até segunda-feira eu ainda estava sentindo assim, mais ou menos, completamente mais nada. Só tomando frankincense, marquei o neurologista, claro. Mas estou tomando, não estou sentindo mais a tonteira, somente com a ingestão do olíbano. Fico aí tranquilo, tá? Agora. Então, olhando para tu ver o que ele faz até mesmo na questão cerebral, né? Então, ele conseguiu dar uma controlada nisso. A mirra é um outro óleo muito potente com relação a isso, de você se concentrar, de você trazer a realidade para você, de você sair somente do planejamento, de você ficar ali pensando, botando a culpa no outro, né? Então, não, foi ele que me provocou e eu reagi dessa forma, né? Então, a mirra faz você dar um passo atrás e perceber que você também teve responsabilidade sobre aquilo, né? Então, é um óleo de um autoconhecimento muito bom. Faz uma mentalização, botar no difusor, usar no difusor pessoal, ficar com ele o tempo inteiro inalando, vai fazer bem, vai trazer esse momento só seu, que é importante para a gente, né? E aí eu trouxe outros para alegria, que é o que a gente está falando hoje, né? A gente sabe que os cítricos, eles fazem isso. Não fazem porque é milagre, não fazem porque é coisas da nossa cabeça, não. Os cítricos, eles têm essa capacidade justamente de te provocar todas aquelas substâncias, né, que a gente tem no nosso corpo, da serotonina, né, da endorfina, que faz você ficar bem, porque ele agrega dentro da sua célula as substâncias justamente para transformar esse momento seu, né? Então ele vai lá e traz memórias, porque a gente, até mesmo se você colocar ele para a realidade, né, uma tangerina, né, um cítrico, antigamente a gente tinha um hábito de comer a tangerina muitas das vezes no pé, né? Então, você tem relação ao local onde você comia aquela tangerina, né, com a realidade daquele momento. Era uma casa de uma avó, era numa brincadeira de rua, né? Então, a gente pulava na casa dos outros para pegar fruta. Eu cansei de fazer isso, né? Fui do interior, então eu fazia isso tudo. E era tocar campainha, né? Porque eu aprontava com os animais, porque a gente pegava cavalo, porque na época as pessoas acreditavam, até nas crianças, a gente alugava cavalo
E a gente pintava e bordava com cavalo. Né? Então, são lembranças que me faz, né, justamente cheirando os cítricos, porque era assim, porque a gente usava o cavalo para pegar as frutas das árvores, porque eram mais altas. Imagina o que a gente apontava com o cavalo. Mas para você ver como é que são coisas que são lembradas, porque até mesmo o cítrico faz isso. A gente essa coisa, né, tangerina, né, a laranja. Então, são coisas interessantes porque traz alegria, traz aquela coisa de movimento, de transformação, de agitação, de você de te dar uma energia danada. Então, era exatamente isso que a gente fazia. Eu espirrava, né, gente, criança, eu espirrava aquele negócio da tangerina e da laranja, ou então tinha que cortar inteirinha a laranja para ficar fazendo assim, rodando, nem lembro mais como é que era isso, mas a gente fazia muito, mas para ver como é que a gente lembra dos cítricos com alegria, né? E aí a gente também tem esses olhos das emoções que são fabulosos. Esse aí é muito bom, gosto muito, né? Então a gente tem o Che, que é do otimismo, é um cítrico, né? É puro, é um mix. Então ele te dá só coisa positiva. Ele te dá um bem-estar inacreditável que esse óleo faz. Ele no difusor, ele é maravilhoso, inalando, a gente não pode ingerir esse, né? Então é um óleo bem acolhedor nesse sentido, né? O Peace, fora de comum. O Peace eu tenho até pena de usar ele, porque ele é maravilhoso, porque é o da paz, ele te dá uma tranquilidade. O aroma dele é um aroma realmente acolhedor, aquele que você se conecta e você se demora e você fica parado assim, com você mesmo se sentindo bem. É um óleo muito bom. O Forgive, que é do perdão, que quando a gente está precisando de uma coisa... O perdão, muitas das vezes a gente fala do perdão do outro. Não, faça a sua parte. O perdão é para você. Se o outro não tem essa capacidade, não é problema seu. Mas se você sente a necessidade de perdoar alguém, perdoa primeiro para você. Depois você vai falar com o outro. Se o outro aceitou ou não, não importa, mas você fez a sua parte, né? Muitas das vezes eu vejo que as pessoas que já morreram, mas a gente que fica aqui, poxa, eu tinha que ter pedido perdão porque eu já fiz isso. Não tem essa, né? Faça você, para você mesmo, né? Porque quando você faz, você dá o perdão lá do coração, tira daquela raiz que está aí lá de dentro do seu coração, nossa, você se liberta, né? Você se entende, você compreende que aquilo ali foi aquele momento, né? Porque aquele momento era o que você sabia fazer. Então você precisa muitas das vezes se perdoar mais do que perdoar o outro, porque é o mais difícil a gente se perdoar, porque a gente só percebe isso muitas das vezes já no extremo, né? Então já está tão enraizado, leva mais tempo. Mas é importante a gente entender que esse perdão começa da gente. Limpa aquela corrente, tira aquela âncora que a gente está carregando, que está pesada pra caramba, e a gente continua segurando isso. Se perdoe, né? Não tem jeito, não tem como você se julgar num passado, porque no passado a gente não muda nada, né? Então, é de agora em diante que é a mudança. Então, mas se liberte daquela âncora, que vai fazer muito bem. O Passion é um óleo do amor, é um floral muito gostoso também. Ele te dá aquela coisa, né, das rosas mesmo, né? Eu lembro muito quando fala do chakra do laríngeo, que é uma flor, e você olha para a flor, quando a flor tá bonita, você fica ali parado, né? Aquele momento, uma beleza, né? Aquela coisa assim, e que você precisa olhar, você se sentir, nossa, que perfeição, muitas das vezes a pétala, aquela coisa. Então, aquele é o amor, o seu amor incondicional por você mesmo, né? Porque você tenta fazer tudo, mas muitas das vezes a gente erra a maioria, mas aí que vale a intenção é de acertar, né? A intenção é de fazer o certo. Mas às vezes, pelas coisas, pelas experiências, pelos entendimentos que a gente tem daquele momento, não necessariamente é aquela perfeição, porque o certo e errado é uma variante muito intensa de pessoa para pessoa. Depende muito do que é da minha referência de certo, para entender, tem um certo social e tem um certo individual, tem um certo para tudo, né? E tem um errado também para tudo. Então,
Tem coisas que eu não consigo fazer, assim, não julgo ninguém assim, eu não bebo, não fumo, nada disso. Mas é certo fumar ou não? Pô, claro que é errado, a gente sabe que traz malefícios para a saúde. Porém, aquela pessoa não consegue entender, não adianta. Tem gente que tem um vício muito grande, né? Que aquilo traz um benefício para ela, se acha que beneficiada, porque aquilo traz um prazer para ela. E a gente fala, e não adianta, porque a pessoa precisa entender isso, a pessoa precisa dar um passo diferente para ela, né? Então a gente, como tem uma coisa até muito que está na moda agora, né? Moda não, que é uma coisa que está mais atual, são os relacionamentos abusivos, né? Então a pessoa de fora sempre enxerga. Quem está dentro envolvido, não, né? Porque está com aquela mente e tudo. Mas não adianta, você pode falar que não vai acreditar, a pessoa precisa se encaixar para tomar. Então é certo ou errado. Às vezes a pessoa acredita que aquela pessoa está fazendo, né? Mas é dentro da crença dela. Não tem, é difícil a gente julgar. Então esse amor que a gente fala é amor até mesmo do respeito. O amor de entender que cada um tem o seu momento e cada um vai compreender da melhor forma. A gente precisa entender isso, que o amor também é respeito e esperar o momento de cada um, para aí a gente estar lá e poder ajudar, né? Porque amor é atitude. Amor não é sentimento ou emoção. É atitude. Quando você tem uma atitude de fazer algo pelo outro do bem, é amor, né? E a confiança, quando a gente fala do motivate, é uma confiança. A pessoa, ela precisa muitas das vezes daquela coisa de dar um impulso, daquela substânciazinha que está faltando, ela dá um passo, de estar motivada, de se sentir presente, de se sentir amada, né? Porque quando você se ama, você se sente sempre assim, você não precisa do sentimento do outro, porque você precisa você estar bem para você poder doar para o outro, né? Não adianta, eu amo. Ama da boca para fora, porque você não está se amando, né? A gente precisa amar, se motivar a fazer as suas coisas. A gente precisa ter do nosso tempo também. A gente precisa do nosso momento, das nossas coisas, porque isso também é motivação. Se eu espero, outra coisa que eu falo assim, tudo na vida. Se eu esperar por algum motivo, para ter motivação, não. É aquilo que o Dalai Lama falou. É dedicação, porque senão a gente não motiva nada, a gente precisa de dedicação. Então, essa confiança é nisso. É dedicação para a gente ficar motivado. A gente passar um foco para a gente seguir. E o consolo é outro maravilhoso também, que é da esperança, né? Porque você começar a acreditar quando a gente está descrente, quando a gente não consegue entender o que está acontecendo muitas das vezes, né, com coisa a gente perde a esperança, a gente não fica acolhida, né, a gente não consegue entender, né, até nessas coisas que a gente está falando, de um relacionamento abusivo, de um vício qualquer, né, a gente começa a não entender, eu saí de um relacionamento abusivo, não confio mais em ninguém, como não posso, porque eu já passei por isso, nossa, que bom que você abriu os olhos, que bom que você teve essa experiência para você entender novamente, né? É uma esperança, é uma luz no fim do túnel para você. Então, até essa confiança, esse consolo aí é bom para isso. Quando a gente perde alguém, né? Que a gente fica aquele negócio, aquele mais acolhedor, né? Aquele afeto, aquela coisa com você e com o outro. Então, é uma esperança, né? Então, é muito bom. E aí, como é que a gente pode usar todos esses óleos, essas coisas? A gente pode fazer uma massagem com ele, né? Então, quando eu uso tanto para autoconhecimento, como mesmo para alegria, ou esse das emoções, a gente pode fazer diluir, faz uma massagem, a gente pode fazer uma automassagem, não precisa do outro para fazer, não. Eu pego a minha orelha, diluo, faço uma massagem na minha orelha, faço na mão, lembra que a mão é um microsistema, então eu puxo, falo no meu pé, eu pego meu pé e faço uma manipulação, já estou usando, inclusive, na reflexologia. Então, é um momento seu, aquilo ali você vai trazer, você está levando para a corrente sanguínea e está chegando até lá. Outra é uma meditação, né? Então, você pode inalar, botar uma gotinha no óleo, na mão, esfrega, inala, no difusor, né? A gente pode usar o difusor para isso também, usa o difusor, que aí você faz
Uma meditação com o difusor é bem agradável, botando um desses óleos você consegue dar uma conectada. Os exercícios que a gente fala também, a gente pode fazer exercícios com eles, né? Eu sou uma que eu passo assim, eu gosto muito do peppermint para malhar, então me dá mais ânimo, né? Me dá uma energia a mais. Então eu uso, passo no nariz, cheiro e vou embora. Com exercício é muito bom. Nos banhos, que a gente pode botar numa banheira, pode botar no chuveiro mesmo, pingar e aquele aroma, e você tá com aquele momento, a gente pode usar com todos esses benefícios. No sono, né? Que a gente pode usar, dormir com o difusor, a gente pode fazer esses borrifadores, que eu até falei hoje com a Rita, assim, ó, os borrifadores aqui, assim, ó, esse aqui com álcool de cereal, Serenity, que tem aqui, taco, esfrego, porque tá diluídozinho, e borrifo até na roupa, eu taquei na criança semifinal. É bom, né? Então, para o sono, para dormir mais tranquilo, pode botar no travesseiro, né? Pode inalar, passar na sola do pé, você vai se tranquilizar fazendo isso. Outra forma, então, a gente sabe que as formas, além daqueles ali, a gente pode ser de forma aromática, tópico ou por ingestão. O aromático, como eu disse, uma gotinha na palma da mão, esfrego 2 vezes, não faço aquilo tudo, esfrego 2 vezes, faço uma conchinha, inalo, prendo, faço umas 10 vezes, eu falo logo 10 vezes para você se conectar, porque eu vejo, que ótimo, maravilhoso, mas acabou. Então, para um tempo com você para fazer o aromático, ou mesmo no difusor, né? Ou borrifando, como eu ensinei aqui, borrifando para aromático. Tópico, sempre diluído, né? A gente pode fazer nesse formato aqui de roll-on, e aí eu vou lá, uso topicamente, né? Em pontos específicos ou não. Posso usar no pulso, posso usar atrás da orelha, onde for necessário, usando na sola dos pés, e na própria ingestão, como eu fiz com o frankincense, pela questão que era uma labirintite, né? Então, fiz a ingestão direta na boca, ou você pode diluir ele no mel, né? Diluir depois num copo com água e beber. Eu prefiro já sentir o ruim direto na boca de uma vez, ou então em cápsula, né? Que são essas cápsulas, lá para lá, as cápsulas que você pinga dentro da cápsula e depois você faz a ingestão dele. Então, cada um tem a sua função. Não necessariamente você precisa ingerir o óleo. Usando tópico ou aromático, a gente tem o mesmo efeito. O tópico vai cair na corrente sanguínea, vai fazer a metabolização, vai chegar tudo normal. A ingestão também? Também. O aromático, o sistema límpico, vai fazer todo o processo. Você não precisa fazer os 3 para você ter o benefício. Pode escolher um, tá? E vai ter a mesma coisa. O benefício do óleo com as substâncias químicas que ele tem. Então, é isso por hoje. Muito obrigada. Já vou abrir para a gente conversar.